Bom dia, galera! Como tá o dia de vocês, hein? Espero que bem. O meu maravilhosamente bem. Bem-vindos ao canal de Carona com o Ângelo. E hoje eu vim trazer meus meninos para cortar o cabelo, minha esposa tá lá com eles. E aí eu resolvi gravar o vídeo dessa semana. E o meu amigo aí, né, o Nicolas, ele falou para falar sobre Jesus e tal. E em vista dos acontecimentos dessa semana, né, por causa do carnaval e tudo mais, eu vou falar sobre família, né, sobre os ensinamentos de Cristo e um pouquinho mais sobre isso aí, mas lembrando, são minhas opiniões. Eu espero que ajude as pessoas a pensar um pouquinho sobre isso. Antes de eu entrar propriamente no assunto, eu vou pedir para quem não segue o canal seguir, né, para quem puder, compartilha, né? As ideias são compartilhar. Quem tiver ideia também aí, coloca no canal, a gente vai falando o que a gente pode, claro, né? Depois eu vou aprofundar mais ainda no assunto sobre Jesus, mas eu vou falar sobre a família por causa da polêmica do carnaval. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever quem não é inscrito. A ideia aqui é levar informação. Bom, vamos lá. Todo mundo aí assistiu o desfile de carnaval, tal, e aí teve a polêmica da família em conserva. Olha, eu tenho 48 anos. Fui criado numa família tradicional, né? Ou seja, pai, mãe e filhos, avós, né, por perto. Hoje, esse conceito de família, ele teve uma alteração, né? Porque tem família formada por dois pais ou duas mães, ou pais que moram separados, mas continuam mantendo a família. E isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, isso dá valor, respeito, né? A gente vê aí na rua a criançada, né? Até dos meus filhos aí, 10, 12 anos aí, não tem respeito nenhum pelo pai, pela mãe. Eu fui criado naquele tempo que a gente chegava, bença pai, bença mãe, dá licença, obrigado, por favor. Eu fui criado assim. E esses valores foram perdidos. O que tá pegando? Não importa se você tem dois pais ou duas mães, ou se você é um pai com outro pai, ou mãe com outra mãe, cuidando de um filho, seja seu legítimo ou seu adotivo, né? Que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Quem tem capacidade, eu vou colocar dessa forma, de adotar uma criança, tá? E depois conviver com ela, amar ela, cara, é lindo demais. Eu acho muito bonito. Eu queria ter adotado, né? Antes meus dois menores, eu ia adotar, depois por complicação, por saber que a criança fica um tempo contigo, depois sai e tal, e aí eu acabei abrindo mão de adotar. Eu queria adotar até na idade do meu menino, na época. Mas eu acho muito lindo isso. Então, família tradicional ou seja, são os pais e os filhos. Os filhos na função de filho e filha, ou seja, respeitando o pai e mãe, né? Estudando, ajudando as tarefas de casa, se puder fazer um trabalho de menor aprendiz é legal, né? E os pais do trabalho de pais, na função de pais, ou seja, educar, ensinar, dizer não, dizer sim. Não é paparicar tudo, né? Fazer todos os gostos, né? O não é a melhor forma de amor que você pode dar para uma criança, porque você ensina ela valores de algumas coisas, né? Eu, por exemplo, tenho um trato com meus filhos de que se eles lerem um livro, me apresentarem um resumo, eu dou R$10 para eles por livro. O meu menino mais velho, eu falo para ele, você limpa o carro no domingo, que eu te pago, né? R$20 para você limpar o carro. Que ele usa aspirador em casa, os produtos e tal. Então eu acho legal incentivar ele que o trabalho que se faz tem um benefício, que é o dinheiro. Então isso é família tradicional, família em conserva. Se isso é ruim, eu sou um cara de família em conserva. Eu sou aquele cara que gosta de sentar e almoçar com a família, sentar na mesa, né? A gente senta em volta da mesa, conta, as crianças falam, a gente fala, às vezes briga um com o outro, assim. Aquela coisa de família mesmo. Mas tá junto, né?
Ontem mesmo eu comprei sorvete e a gente sentou no chão da sala, tava assistindo uma série na Netflix chama Good Doctor, que é de um Dr. Shaw lá, que ele é autista, né? Ele é cirurgião. E por causa de eu ter filho autista, né? O meu menino mais novo, ele é autista, então a gente assiste muita série para aprender, porque eu também tô aprendendo, né? Eu acho que não é pela minha idade que eu sei, que eu entendo, não, eu sei algumas coisinhas, mas a gente tá sempre aprendendo. Mas a gente sentou em volta num pote de sorvete assistindo a série e comendo ali, não é botando em potinho não, comendo direto no pote mesmo, foi engraçado, foi uma coisa divertida, uma coisa diferente. Mas isso é família, é resolver problema junto. Quando um filho está sofrendo problema, você vai lá auxiliar. Quando um filho está tendo dificuldade, você vai lá auxiliar. Quando um pai está triste, o filho vai lá dar um abraço nele. Quando a mãe está triste, os filhos vão lá dar um abraço nela, né? A mãe geralmente recebe mais carinho. Mas isso é família, essa união. Então sim, eu sou de família conserva, né? Mas Ângelo, o que tem a ver Cristo com isso? Bom, Jesus, né, Cristo, ele foi um profeta, tá? Eu acredito nele de forma diferente do que as pessoas acreditam. Eu entendo ele como um homem que ele foi, como um sábio que ele foi e os ensinamentos que ele trouxe, tá? Filho de Deus todo mundo é. Mas é ponto de vista meu, tá, gente? Olha, até agora, eu falei, são pontos de vista meu. Mas Cristo ensinou a respeitar pai e mãe, tanto que ele respeitou a mãe dele, respeitou o pai dele. Ele respeitou José, foi carpinteiro, ele trabalhou com o pai dele como carpinteiro. Ele respeitou a mãe dele, né, Maria, e isso é muito louvável, ou seja, é uma família cristã. E quando eu vejo esses ataques, né, aos ensinamentos, né, porque todo mundo, a gente segue Cristo, porque eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, aquilo, e eu vou seguir, mas aí a pessoa pega e faz um negócio desse, cara. Vai no carnaval, vira depravação. Tudo bem que carnaval significa festa da carne, ou seja, festa do corpo. Massa, tudo bem, quem gosta, eu não sou nada contra. Mas, cara, o que eu acho errado é assim, envolver política, envolver essas polêmicas contra a família. Então faz um carnaval homenageando um Rio, um cara lá de escola de samba, um artista. Pô, legal, show de bola. Quem gosta, vai, né? Toca as marchinhas, né? Mas, cara, depravação, não. Depravação destrói a moralidade, né, do próprio ser humano. Imagina uma mulher que vai pro carnaval e fica com vários homens. Homem que vai pro carnaval e fica com várias mulheres. Cara, isso é uma depravação com o próprio corpo. É não respeitar o próprio corpo, não respeitar o corpo que você recebeu, né? Imagina, eu vi uma notícia essa semana que me chocou. O carnaval, se eu não me engano foi no Rio, o número de infecções por HIV quadriplicou. Poxa, o ensinamento que tem aí pra tudo quanto é lado da mídia, usa camisinha, se protege, e tá tendo um problema desse? Vai usar droga injetável, usa seringa descartável. Não, as pessoas não estão nem aí. E depois a culpa é do governo, a culpa é do prefeito, do governador, presidente, sei lá o que for. Cara, as pessoas escolhem. Se tem um prefeito administrando ruim a cidade, é porque você escolheu. Porque em vez de você prestar atenção no que está acontecendo na política, você está lá dançando carnaval. Em vez de você prestar atenção na moralidade, né, nas coisas que são certas. Porque o que é moralidade? Moralidade é aquilo que eu não quero que faça para mim e eu não faço para outra pessoa. Né? Eu já falei em outros vídeos. O homem gosta de outro homem. Então goste de outro homem. É problema seu. Não precisa banalizar, não precisa querer botar saia, roupa, não sei o quê. Não, eu me sinto mulher. Então vai lá, faz uma operação. Faz um tratamento hormonal, muda o sexo pra mulher. Não há problema nenhum. A mulher, eu quero ser homem e tal. Cara, faz um tratamento hormonal, muda o teu corpo, vira homem. Não tem nada demais. Pra mim, eu não condeno, não. Muito pelo contrário, eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela se sente bem. Agora, agredir visualmente, verbalmente, não, né? Acho que aí já sai um pouquinho do limite.
Cristo ensinou pra gente muita coisa, tá? Ele viveu até os 30 anos dele, quando ele teve a epifania, que ele entendeu o propósito dele, não aceitou de momento, relutou muito sobre isso, né? E depois ele, como é que fala? Virou o jogo e fez a parte dele. Saiu, pregou, ensinou, pegou os apóstolos, trouxe eles, ensinou os caras, né? Tá certo. O ser humano fez uma kizumba, pegou tudo que ele fez lá, misturou tudo, fez um livro, fez uma bagunça, tamanho família, e disse para as pessoas: não, nós agora é que somos santos, nós é que sabemos. Não tem nada a ver. Olha, quem quiser assistir um filme bem real sobre Cristo, bem interessante, assiste A Última Tentação de Cristo. Ele vai inteira a história de Cristo como é, mas como é na realidade lá daquele povo. Igual aquele filme Cristo lá do Mel Gibson, que ele ainda não tem tradução, ele é em aramaico ainda. Aramaico ou judaico, não sei. Mas esse A Última Tentação, ele é fenomenal. Chega no final, o diretor para o filme, faz um adendo no filme que é a visão dele do que pode ter acontecido, depois volta ao filme ao normal. Muito bom. A Última Tentação de Cristo. Eu adoro esse filme. De vez em quando eu ponho pra assistir. Tá? Muito bom sobre a vida de Cristo. Tem Jesus Nazaré, ótimo. Ih, tem um monte ali. Mas assim, a gente deve pensar e olhar todos esses conceitos que a gente tem, essa moralidade que a gente tem, tá? E ver até onde ela é certa pra gente, aonde a gente aplica ela e aonde a gente não aplica. E começar a corrigir os problemas. Porque aonde a gente não aplica é onde a gente precisa corrigir. Tá? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui hoje. Eu não sou contra a escola de samba, eu não gosto de carnaval, tá? Eu não gosto de ir no carnaval. Eu não assisto o carnaval, mas não tenho nada contra. Quem gosta, gosta. Quando eu era moleque eu já curti muito, fui atrás de trio elétrico, pulando, bebendo, fazendo bagunça. Lá em Jacareí, quem é da minha idade vai lembrar, a gente pegava uns landauzão velho, cortava ele, botava um sofá e tambor de chopp, botava música e ficava dando chopp pra galera e ficava fazendo bagunça lá na 9 de julho. Botava. O bombeiro ligava a água lá, dava banho na galera, era uma bagunça. Mas hoje eu não gosto. Eu acho um negócio assim que trata a mulher como objeto, que trata o homem como malandro, né? E eu particularmente não aceito isso. Eu tenho a moralidade da família em conserva. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês, a todas as famílias, né? Que façam uma reflexão, né? O que vocês estão ensinando, o que vocês estão fazendo. Lembre-se que educar filho, tá? É ensinar para eles que existe o certo e o errado. E quando a gente erra, a gente é punido. Porque se você não ensina quando é pequeno, quando chega mais velho, toma porrada para aprender, tá? A vida não pega leve com ninguém. Até nessa série que eu falei do Good Doctor lá no começo, a gente vê lá que o Dr. Shaw, né, a hora que ele começa, ele é novinho, ele tem autismo, o pai dele briga com ele, tal, ele sai de casa, vai morar num ônibus, depois ele vira médico, e aí a gente vê as dificuldades que ele tem, porque antes as pessoas tratavam ele, ele é autista, né, tratava assim muito carinhosamente, como a gente deve tratar, mas protegendo do mundo. Mas a gente não pode proteger, porque são as pancadas que criam essa casca que protege a gente. É as pancadas que ensinam a gente ao que a gente vai fazer. E aí a coisa fluiu. E agora ele tá lá de volta no hospital, ajudando o pessoal. Tá? É muito legal. Eu tenho um filho autista, né? Tenho um outro também, muito difícil. Tava agora até conversando com ele. Ele tá sofrendo bullying na escola, porque quando ele corta o cabelo, tem um amiguinho dele que chama ele de careca, que ele tá com câncer, fica zoando ele. E eu já pedi pra ele várias vezes falar com a diretora, falamos com a diretora e tal. Agora eu falei pra ele, filho, ó, mexeu com você? Mexeu. Baixa o braço e me chama. Eu vou lá resolver. Porque se na educação não tá indo, né? Então essa é a moralidade que a gente precisa aprender. O respeito pelo próximo para ser respeitado. Porque se eu não respeito o próximo, como é que eu vou ter respeito? Então, pensa nisso. As famílias em conservas aí, parabéns, a minha né? E eu vou continuar fazendo ela ser, porque eu acho isso correto. Eu vejo meus filhos ser elogiados por educação, tá? Melhor do que ser
mal falado por falta de educação. E lembre-se, Cristo ensinou a gente a ter amor pelo próximo e respeitar os pais, e principalmente o Papai do Céu. Isso é um aprendizado, tá bom? Gente, até semana que vem aqui no De Carona com o Ângelo. Espero vocês e não esqueçam, curta, segue e compartilha. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.